fazer é o seguinte: a gente tem uma jornada de vida onde eu vejo que a escola ela ensina muitas coisas, né. Aliás, falando de escola, eu lembro das aulas de filosofia que eu tive na escola e como eu odiava as aulas de filosofia. E o como eu amo hoje filosofia, né. E o como realmente você vê que muitas das coisas que eu odiava não tinham a ver com o conteúdo, né, e sim às vezes com a Hum, forma ou até com o hum. professor. Uma pena que nem todos puderam ter professores como você, né, no âmbito da filosofia. E aí quando a gente fala de escola, a gente aprende muitas coisas e uma delas não aprendidas é o assunto dinheiro, né. O dinheiro ele é muito pouco ensinado na escola. E às vezes a gente sai de lá sabendo tantas coisas, mas no final das contas a nossa jornada de vida é uma jornada em busca do dinheiro. É acordar cedo e dormir tarde para que a gente tenha dinheiro, e aí para que esse dinheiro compre coisas mundanas, e mesmo se a gente conseguir comprá-las, a gente muitas vezes vai até o final da sua vida atrás da dinheiro, até porque muitos de nós, a grande maioria da população, nunca vai conseguir atingir o que a gente está chamando aqui de liberdade. Uhum, Ou seja, poder fazer o que quiser, uhum, seja lá realizar seus próprios desejos ou não fazer uhum, nada, mas uhum, tendo a opção uhum, de fazê-lo, né. uhum. E aí, pensando numa vida, numa busca, numa jornada, onde você passa boa parte dela trabalhando, ou indo atrás de dinheiro, não necessariamente só reconhecimento, o que você poderia trazer de conselhos e reflexões filosóficas sobre verdades absolutas que você acredita sobre dinheiro, riqueza e patrimônio e coisas que você acha que deveriam às vezes cair por terra, grandes mentiras, falácias e que deveriam ser extinguidas do nosso pensamento para que a gente possa ter uma relação de vida muito mais positiva e menos dolorida até o final da nossa existência por aqui. Bom, primeiro, agradeço o convite, as palavras, a preferência. Eh, de fato, eu gosto muito do que eu faço e de fato eu me encanto mesmo com a possibilidade de fazer o que eu faço. Então, eu até começo devagar, mas na medida que eu vou falando, eu vou ficando muito feliz de falar o que eu estou falando e isso se nota, né. E eu tenho eu tive a imensa sorte de fazer coincidir o que me encanta com o meu trabalho, né, com o meu fazer profissional, isso nem sempre acontece. Tanta gente trabalha durante a semana para poder surfar no sábado. Então, nesse caso, o valor do trabalho está fora do trabalho, né. E eu queria deixar claro que, eh, existem tantas coisas bonitas da vida fora do trabalho, que fique claro, como surfar para quem gosta. Mas que existe a possibilidade do valor do trabalho estar nele mesmo. Ou seja, o valor do trabalho não está nem no salário, nem na recompensa, nem no reconhecimento, nem no aplauso, nem na glória, nem no nada. O valor do trabalho está nele mesmo. É você curtir o procedimento, né? Curtir o que você faz, né? E eu penso que aí você tem uma autêntica revolução, porque infelizmente o trabalho o trabalho não é bem visto, né, no final das contas, né. O trabalho é muito mal pensado, né. Se você pegar um contingente de pessoas que trabalham, você perceberá que uma imensa maioria não vê nenhum problema em dizer que trabalha por causa de outra coisa. Senão a expressão happy hour não faria sentido. A hora feliz está fora do trabalho. Por outro lado, o dono do capital, o empresário, ele é um empresário. Ele, né, ele tem como um valor indiscutível e determinante do seu fazer o próprio capital, o lucro. E, portanto, veja, o pobre do trabalho, ele é olhado
de escanteio pelo trabalhador e é olhado de escanteio pelo empresário, porque os dois veem no trabalho alguma coisa cujo valor está fora. Um no fim de semana, no happy hour, e o outro no lucro. Nos dois casos, o trabalho foi esvaziado do seu valor intrínseco. É por isso que chama muita atenção quando alguém que trabalha gosta demais do que faz, porque ele está denunciando a possibilidade de uma vida boa no trabalho, né? Não proporcionada pelo trabalho, o que é completamente diferente, mas no trabalho, né? No trabalho. Então, enfim, já comecei a responder a tua pergunta sobre as obviedades. A segunda coisa que eu queria deixar claro aqui é que as coisas não precisam ser como elas são quando nós estamos falando de realizações humanas. Né? O que eu quero dizer? O vento tem que ventar na temperatura e na velocidade que ele venta, porque é uma lei física, pressão atmosférica aqui, pressão atmosférica lá, a diferença é muito grande, o ar circula e tem que ser daquele jeito. Na natureza tudo é assim, necessariamente, do jeito que é. Mas no nosso caso, pode ser diferente do que é. E quando eu digo que pode ser diferente do que é, eu estou alertando a todos para a possibilidade de revolucionar, a possibilidade de pensar diferente, a possibilidade de fazer diferente. Nós não temos que pagar pedágio para o que sempre foi, né? Até porque muito do que sempre foi não nos convém. Portanto, existe uma dimensão libertadora do pensamento e das ideias, que nos permite dizer, olha, muito embora tenhamos sempre pensado e agido desse jeito, quem sabe ser, né, algo de diferente, de ruptura, possa ser bem-vindo. Acreditar nessa possibilidade, estimular essa possibilidade, né? E aí, o trabalho da escola é um trabalho de formação de seres pensantes. Não seres pensantes capacitados a aplicar técnicas já conhecidas, mas seres pensantes para atribuir valor a possibilidades existenciais ainda não vividas. Quer dizer, porque, no final das contas, é isso. O que existe eu já sei e sei o valor que tem. Agora, para eu ser um criador, para eu ser um inovador, para eu ser um libertador, eu tenho que ter noção do que é e contrastar com o que não é ainda, com o que só existe na minha ideia, na minha cabeça, e ter a segurança de que o segundo vale mais do que o primeiro em N aspectos, ou não. E aí partimos para outra. Um terceiro ponto que eu acho fundamental, você disse que o dinheiro ele é ignorado no mundo da escola, e é verdade, né? E é verdade. Eis aí mais um assunto para o qual temos que viver na mera intuição. Por alguma razão, foi sabotado da educação formal. Não consta. Mas eu penso que a reflexão sobre o dinheiro, ela cairia como uma luva numa reflexão maior e bem-vinda sobre os valores da vida. E o dinheiro como um elemento propiciador e facilitador de uma vida com esses valores. Ou seja, uma reflexão existencial, filosófica profunda. As escolas que são confessionais, elas oferecem isso por meio do ensino religioso. Mas eu digo, a religião e a filosofia são dois caminhos diferentes para pensar a vida boa para mortais, né? São dois caminhos diferentes. Elas são, digamos, de certo modo concorrentes. A salvação no ensino religioso é operada de fora, e a salvação no ensino filosófico é operada de dentro, pela própria razão, pela própria sabedoria. Então, são caminhos diferentes. Agora, se as escolas confessionais oferecem alguma reflexão sobre a vida boa, as outras, talvez nem isso. E isso é lamentável, porque
tudo que é ensinado tem a sua importância, e você aplica a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ, os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, você aprende sobre as funções do complexo de Golgi, da citologia, e tudo isso é muito legal, é muito importante saber, é muito bacana saber, etc. Mas vamos combinar? Você aprende tudo isso e passa 12 ou 13 anos na escola sem uma mínima reflexão sobre os valores existenciais e os valores éticos, por exemplo, que não coincidem necessariamente, valores éticos de convivência, né? De que maneira os valores existenciais dialogam com os valores éticos, e isso passa batido, e isso tudo vai para a esfera do improviso, né? Do improviso. Como conviver com o outro? Sei lá, vai aprendendo aí. Então, é claro que quando você pensa o currículo escolar, em grande medida ele é o que é, porque ele sempre foi o que é, e as mudanças são incrivelmente acanhadas, né? Mas nós temos o direito de levantar a mão e participar, afinal de contas, temos uma responsabilidade pela educação dos que estão nascendo, pela educação dos jovens que integrarão a nossa sociedade. Não é o nosso caso e acabou, né? Não. Eu estou preocupado com a minha formação e acabou. Não, nós somos todos corresponsáveis pela formação dos que estão chegando. E temos a possibilidade de refletir sobre tudo que poderia ser melhor. E só isso já é absolutamente revolucionário.